pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedindo auxílio do nosso anjo, da guarda do Santo Anjo do Senhor. Deus zeloso guardador, se a ti confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente o pedir-nos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-vos a Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A formação de hoje nós vamos entrar em um tema que já está se aproximando, que é falar sobre então o Carnaval. A consequência que o Carnaval traz ao mundo de hoje, que são 3 dias de festas, e uma festa que desagrada o coração de Deus, que fere o coração de Deus. Então eu quero utilizar aqui o Evangelho de São João, no capítulo 16, no versículo 20. Em verdade vos digo, há vez de lamentar e chorar, mas o mundo há de se alegrar. Há vez de estar triste, mas a vossa tristeza se há de transformar em alegria. Eu quero trazer esta realidade, essa passagem para nós hoje. Nesses 3 dias o mundo há de se alegrar. Claro, uma alegria passageira, uma alegria momentânea. E nós, como servos de Cristo, devemos nos entristecer. Enquanto o mundo vai se alegrar nesses 3 dias, nós devemos lamentar esses 3 dias. Porque serão 3 dias de trevas, 3 dias de escuridão, né? Porque o próprio nome Carnaval nós sabemos que é a festa da carne, aonde muitos jovens vão ter a desgraça de perder a sua virgindade, aonde muitos vão ter a desgraça de fumar o primeiro cigarro, né? A primeira maconha, vão beber pela primeira vez, vão cheirar cocaína pela primeira vez. Infelizmente no Carnaval as mães vão chorar pela morte dos seus filhos, aonde no Carnaval nós vamos ver tanta tragédia, acidente de carro, pessoas que vão dirigir embriagada e vão perder as suas vidas. Então é uma época que o demônio parece que está solto no mundo e ele vem agindo poderosamente, destruindo, aonde muita gente pode contrair a doença da AIDS ou qualquer outro tipo de doença sexualmente transmissível, né? Aonde talvez as moças vão ficar grávidas e vai vir a consequência do pecado de abortar os seus filhos, de não querer, né? Não sequer consequência, aonde o povo vão colocar máscaras, porque nós sabemos que a verdadeira alegria está na igreja. Não há uma alegria longe e distante de Deus. Então são um povo mascarado que vão pular, né? Que vão sorrir, é verdade, mas por efeito de droga, de álcool e de todos outros tipos de químicas que vem trazer uma alegria passageira e momentânea a eles. Então o mundo vai se reunir e o mundo vai se alegrar durante esses 3 dias. Mas nós como cristãos devemos então nos colocar em oração nesses 3 dias. Orar em reparação, orar pela vida daqueles que estão se perdendo, né?
não só orar por nós, mas orar pedindo que o coração de Deus seja reparado, que o coração da Virgem Maria seja reparado e que a misericórdia de Deus seja derramada no mundo. Pedindo para que Deus preserve da morte tantos jovens, pedindo para que Deus preserve tudo aquilo que pode acontecer nesse carnaval. Então o carnaval é a festa da carne, a festa dos prazeres, aonde o povo vão querer viver segundo a carne e não segundo a Deus, aquilo que é contrário à Bíblia, como diz em Romanos 8:8, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Romanos 8:5 dizem para nós vivermos segundo o Espírito e não segundo a carne. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal, mas o que vive segundo o Espírito gosta do que é espírito, do que é espiritual. Ele busca aquilo que é espiritual. E nós vamos vendo a realidade hoje do carnaval. Ligamos a televisão e nós começamos a perceber as roupas cada vez mais depravadas. As mulheres, as filhas de Deus, as imagens de Deus vão perdendo a imagem e semelhança de Deus e vão sendo usadas pelo demônio, expondo o seu corpo, levando, seduzindo os homens, aonde no carnaval será a noite do adultério, aonde muitas famílias vão chorar, aonde muitos filhos vão ver a desgraça acontecendo na sua casa, a separação do pai e da mãe, por causa das festas, das bebedeiras, das drogas que acontecem no carnaval. Eu trouxe aqui alguns escritos dos santos. Antes de ler o que os santos falam, eu trouxe essa foto que houve num desfile de carnaval, uma escola de samba, onde o boneco é o demônio. O demônio. Então, só de ver esta foto, a gente conseguimos perceber que o carnaval realmente é alvo do demônio. Aonde então esse boneco, como vocês viram na foto, o próprio demônio com chifre e tudo, vai desfilando na frente e o povo vem atrás. O carnaval é como um império do diabo. A perdição. Aí, aonde no carnaval talvez muitas almas podem se perder. E nós, como os missionários marianos, devemos ouvir o apelo da Virgem Maria, que diz que muitas almas vão para o inferno porque não há quem ora e não há quem se sacrifica por elas, não oferece penitências, mortificações por elas. Então nós, como filhos e escravos da Virgem Maria, pertencendo a esta comunidade missionária mariana, então nós somos chamados a ser missionários marianos. E nós, nesses 3 dias, vamos nos ocultar dentro do coração de Deus e dentro do ventre da Virgem Maria. O mundo há de se alegrar, mas lembra que é uma alegria passageira e momentânea. Talvez nessa hora o demônio vai querer destruir a nossa vida, porque nós vamos olhar as provações que passamos, as lágrimas que derramamos por amor a Deus e por querer permanecer no caminho de Deus. E talvez você vai ver o jovem pulando, o jovem sorrindo lá fora, e você vai falar: meu Deus, eles aqui fora são felizes, e eu na tua casa passo pela provação, eu choro, eu derramo a minha lágrima, Senhor, parece que não tem alegria para mim. Mas lembra, é uma alegria passageira e momentânea, enquanto a nossa tristeza um dia se transformará em alegria. E claro que seguir Jesus também não é só tristeza, mas irmão, o que me garante, o que me guarda no caminho de Deus, o que Deus usa para convencer o meu coração de eu não voltar para o mundo no momento da dor, no momento da provação, é eu falar: meu Deus, o que adianta eu viver no mundo, ou então sofrer muito aqui no mundo e não viver segundo a vontade de Deus e perder o céu, a vida eterna, e sofrer a eternidade no inferno. Irmão, eu prefiro viver
se Deus permitir que a minha vida seja 70 anos na face da terra, e Deus permitir que eu passe por muitas provações, que eu derrame muitas lágrimas, que eu seja perseguido e caluniado, mas se eu viver 70 anos derramando lágrimas, lutando para estar no caminho de Deus, e quando eu chegar no céu, saber que lá terei a alegria eterna, não a alegria passageira. Caminhar olhando para o céu. Aqui, hoje eu sofro, hoje eu sofro, mas amanhã eu contemplarei Deus face a face. E no céu, como nos garante as Sagradas Escrituras, não haverá mais choro, não haverá mais fome, não haverá tristeza. No céu é só alegria. Então muitos podem olhar, na comunidade, graças a Deus, tem muitos jovens. Está vindo agora pessoas mais velhas caminhar com a gente. Tem muitos jovens, graças a Deus, na comunidade. E muita gente olha para nós e fala assim, mas vocês não se divertem? Vocês não sorriem? Vocês não brincam? Onde está a vida de vocês que eu não vejo? E nós vamos falar o que está escrito em Colossenses 3, versículo 20. A nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Então, no tempo do carnaval, o mundo há de se alegrar. Nós devemos lamentar, porque vai ser 3 dias de desgraças. Nós devemos permanecer como os 3 dias sepultados em Cristo, aonde vai parecer que há uma grande derrota do nosso Senhor. Esses 3 dias de festa para nós, que o mundo terá, para nós devemos ter o sentimento de Madalena, os 3 dias chorando no sepulcro de nosso Senhor Jesus Cristo, chorando e suplicando a sua misericórdia, unido com a Virgem Maria, que passou 3 dias chorando pela perda do seu filho, mas que depois se alegrou em reencontrar Jesus Cristo. Então é 3 dias que nós vamos oferecer para Deus. Nós vamos oferecer as nossas orações, nós vamos oferecer as nossas lágrimas, nós vamos oferecer para Deus as dores do nosso coração, assim como os santos fizeram. Olha só, Santa Faustina, ela diz assim: nesses 2 últimos dias de carnaval, conheci um grande acúmulo de castigo e pecado. O Senhor deu-me a conhecer no instante os pecados do mundo inteiro, cometido nesses dias. Desfaleci de terror e, apesar de conhecer tão profundamente a misericórdia divina, admirei que Deus permita que a humanidade ainda exista. Santa Faustina, no seu diário, ela escreve falando da misericórdia de Deus. Ela teve uma experiência profunda com a misericórdia de Deus. E quando Deus deu a ela a graça de conhecer aquilo que foi acumulado, os castigos e o pecado que aconteceram no dia de carnaval, e ela vai falando do pecado que o mundo inteiro cometeu nesses dias. Ela fala: desfaleci de terror, apesar de conhecer a profundeza da misericórdia divina, admirei que Deus permita que a humanidade exista. Mesmo ela sabendo da misericórdia de Deus, irmão, são pecados tão grandes. É a noite da orgia, né? Homem com homem, mulher com mulher e por aí diante. Aonde o homem talvez vai deitar com 3, a mulher vai deitar com 4 homens ao mesmo tempo. É o tempo mesmo dos prazeres da carne, carnaval, a festa da carne, aonde Deus mesmo vai ser flagelado nesses 3 dias, aonde o mundo mesmo vai estar rodeado de trevas, como eu dizia. Quantos jovens talvez vão perder a vida no carnaval, vão fumar maconha pela primeira vez, vão usar lança-perfume pela primeira vez, outros vão contrair doenças incuráveis, consequências de moças grávidas, que depois vão cometer abortos, que é um dos maiores pecados da humanidade.
é o aborto. E não só Santa Faustina veio falar do carnaval, como também Santa Margarida Maria Alacoque. Ela diz assim, numa outra vez, no tempo de carnaval, ela vai falar que Jesus se apresentou a ela, após a Santa Comunhão, carregando a cruz, todo coberto de chagas e ferimentos. O sangue adorável corria de toda parte, dizendo com voz dolorosamente triste: haverá ninguém que tenha piedade de mim e queira compadecer-se e tomar parte da minha dor? Olha o que ela veio falar. Jesus nessa hora então aparece para Santa Margarida Maria Alacoque, carregando a cruz, com o seu corpo todo fragelado, e com uma voz muito dolorida ele fala: será que não há ninguém para se compadecer de mim nesses dias? Deus procura quem o consola nesses 3 dias de carnaval. Por isso que eu disse, o mundo há de se alegrar, mas nós devemos nos lamentar. Nos lamentar por causa que o demônio cegou muitas pessoas, aonde nesse carnaval acontecerá tantas coisas, alegria passageira, momentânea. Eles se alegram e nós lamentaremos. Vamos nos lamentar, vamos ficar tristes, porque o Senhor vai ficar triste, porque é os 3 dias. Por isso eu falava, os 3 dias do Senhor no sepulcro, é onde o Senhor carrega a cruz, aonde o Senhor é flagelado, aonde o Senhor receberá cusparada na sua face, aonde o Senhor será apedrejado pelos nossos pecados, pelos nossos crimes, aonde muitos vão gritar que Deus não existe. E com certeza nesses 3 dias, os satanistas também se reúnem para oferecerem sacrifício ao demônio pela perdição das almas. Será então 3 dias de lutas, de batalhas, aonde os anjos do bem travarão luta contra os anjos do mal, aonde haverá uma guerra espiritual, né? A guerra de querer salvar as almas e aqueles que querem perder as almas. Por isso que a igreja vem bradar: não, vai falar da camisinha, não se pode usar camisinha na igreja católica, porque olha só, nesse carnaval vai ser distribuído talvez não sei quantas bilhões de camisinha, enquanto o pobre morre de fome. Ninguém vai se preocupar em oferecer alimento para o pobre, mas vai oferecer camisinha. Como um tempo atrás, ano passado, uma mulher dava entrevista e falando, da sexualidade, ela disse: não, já está tudo organizado, nós vamos distribuir não sei quantos milhões de camisinha para as pessoas. E o repórter dizia: vocês vão dar uma para cada? Não, nós vamos dar o tanto que ele precisa, nós vamos dar 10, não sabemos com quem ele vai dormir, com quem ele vai curtir o carnaval dele. E aí entra a palavra curtir. Quem ouviu a falsa mentalidade dos ímpios ouviu o que eu disse. A palavra curtir significa empodrecer, entrar no estado de apodrecimento. Então quantas pessoas vão se apodrecer no carnaval, Vamos curtir o carnaval, ou seja, vamos ficar podres no carnaval, aonde vai vir o pecado, o pecado sobre cada um de nós. São Padre Pio, uma vez, quando o povo chegava perto dele com o pecado mortal, Padre Pio tampava o nariz, porque disse que o pecado mortal fede. O pecado que é tão horrível, Vai dizer a alguns santos que o demônio nos leva a pecar, e quando nós pecamos, ele vira o rosto e vomita, de tão nojento que é o pecado. Então olha o que o demônio nos leva a fazer no tempo do carnaval. São Vicente Ferrer diz: o carnaval é um tempo infelicíssimo, no qual o cristão comete pecado sobre pecado, e correm e arrodeiam, soltam para a perdição. A perdição. Quantos do carnaval vão crucificar Jesus? Como diz a palavra aqui em Hebreus, olha só em Hebreus 6, versículo 4: porque aqueles que foram uma vez iluminados
saborearam o dom celestial, participaram dos dons do Espírito Santo, experimentaram a doçura da palavra de Deus e as maravilhas do mundo vindouro, e apesar disso caírem na apostasia, é impossível que se renove outra vez para a penitência, visto que da sua parte crucificaram de novo o Filho de Deus e publicamente o escarneceram. Quantos talvez da igreja, vão voltar para o mundo no dia de carnaval? Por causa da sua fraqueza, da sua limitação. E quando nós voltamos para o mundo, nós crucificamos Jesus. Por isso São Vicente Ferrer vem dizer isso: o carnaval é um tempo infelicíssimo, aonde muitos vão achar que é o tempo de felicidade. Não, hoje é dia de beber, hoje é dia de pular, né? É a folia, é a agitação, não, ou é dia de namorar, é dia disso, daquilo, é dia da felicidade. Não, é o dia da infelicidade. O servo de Deus, João Fornigno, dava ao carnaval o nome de colheita do diabo. O carnaval, então, é a grande colheita do diabo, aonde ele vai colher muitas almas caídas, aonde talvez muitas famílias vai ser destruída, como eu falava, pelo adultério, aonde talvez muitas famílias vai ser destruída, porque talvez nesse carnaval, quanto jovem vai se tornar um jovem alcoólatra? Talvez nesse carnaval, quantos jovens vai se tornar um jovem dependente químico das drogas, que depois vai vender tudo que tem na sua casa para comprar droga? Aonde talvez muitas moças vão ficar grávidas e aí talvez não vai nem saber quem é o pai, e aí ninguém vai assumir aquela criança, a criança vai vir ao mundo sem pai, e talvez até uma criança gerando outra criança, e quando chega em casa os pais expulsam de casa. Quantas mulheres vão perder a sua dignidade e a sua virgindade no carnaval? Por isso que os santos vêm falar, é a colheita do diabo. É o dia que o povo se reúne verdadeiramente para viver segundo os prazeres da carne. Como diz em Gálatas 5, no versículo 19 em diante, vai falar das obras da carne, a orgia, a bebedeira e tantas outras coisas. E vai falar que quem busca essas práticas não herdarão o reino do céu. Então são dias de perdição, aonde graças a Deus hoje a igreja promove, tem o rebanhão, vai ter retiros de carnaval, onde nós poderemos bradar, né? Graças a Deus eu vou pregar em uns 3 retiros de carnaval, aonde eu vou poder falar que o carnaval é a colheita do diabo, aonde eu poderei denunciar o pecado, aonde nós vamos alertar ainda alguns jovens. Mas quantos talvez vão se perder? E diz também aqui Santa Catarina de Sena, referindo-se ao carnaval, exclamava entre soluços. Imagine Santa Catarina de Sena chorando. Olha só, Santa Catarina de Sena, referindo-se ao carnaval, exclamava entre soluços: ó, que tempo diabólico! No carnaval, os santos se reuniam, se colocavam em oração, choravam diante de Deus. E aí eu volto à passagem que nós lemos: o mundo há de se alegrar, mas quem conhece Deus há de lamentar, há de ficar triste. Porque é dia de trevas, de escuridão, é dia da perdição. E nós, como filhos de Deus, como filhos da Virgem Maria, devemos mesmo nos esconder. O povo vai falar: aonde está a tua vida? Cadê tua felicidade? Nós não vimos vocês pulando o carnaval. E nós vamos dizer: irmão, a minha vida está escondida em Cristo Jesus.
Nós vamos dizer como o apóstolo Paulo: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo morreu para mim, agora eu faço aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 7:31, né? Viver no mundo como se não vivesse. Nós vamos caminhar no mundo nos apoiando na palavra de Deus. Filipenses 3:20, nós porém somos cidadãos do céu. Hebreus 13:14, não temos cidade permanente aqui, mas estamos em busca da futura, que é o céu. O mundo há de se alegrar, irmão, mas é uma alegria passageira. Eu fui do mundo, vocês foram do mundo. Nós sabemos muito bem quantas vezes eu pulei, quantas vezes eu sorri, mas quando eu cheguei em casa, o vazio, a solidão. A quem queremos enganar, encosta a cabeça no travesseiro e começa a chorar, vazio e solidão, porque distante de Deus é só tristeza, é só vazio, é só solidão. E os santos choraram nesses 3 dias de carnaval. Vários santos choraram, e eu fico imaginando Santa Catarina de Sena, até comove o meu coração. Entre o seu soluço, ela dizia: ó, que tempo de amor! Que tempo de amor! Porque os santos, muitos dos santos sabiam o que era o inferno. E como é dolorido o inferno. O que é o inferno? Qual é a dor do inferno? É a ausência de Deus. Quando nós passamos por aridez espiritual, que não sentimos Deus, como que é horrível! A sensação que Deus me abandonou e eu procuro Deus e não encontro Deus. Imagine o que é você viver isso eternamente. Se nós vivemos, por exemplo, 1 mês de aridez espiritual, eu não sinto Deus para nada, eu não tenho vontade de rezar, a sensação que eu tenho é que Deus me abandonou, eu não sinto Deus, Deus não me consola, Deus não fala comigo, parece que Deus não me ama, e eu vou sentindo aquele vazio, aquela solidão, né, que acontece dentro da aridez espiritual, e eu não sinto Deus. Irmão, como é dolorido nós não sentir Deus. Um dia desse eu chorava na missa, e eu sim também, eu falei para ela: hoje eu chorei porque não sentimos Deus, porque meu coração estava frio com Deus. Como que eu posso ser frio com Deus? Quantas vezes nós derramamos a nossa lágrima porque não sentimos Deus, irmão, mas graças a Deus que é pouco tempo. Agora imagine o que é viver no inferno sem sentir Deus, para o resto da nossa vida. Por isso os santos choraram, os santos choraram. Por isso, nesses 3 dias, eu peço que todos da comunidade chorem pelas almas. Peça para que Deus salve as almas. Dentro da comunidade, irmão, nós precisamos aprender a ter amor pelas almas, a ponto de chorar: Senhor, dai-me almas. Senhor, eu quero almas, almas. Almas. Claro, é dolorido. São Padre Pio disse assim que o preço de uma alma é muito caro e nós pagamos com a mesma moeda que Cristo pagou no Calvário. Irmão, eu posso falar isso, né, por experiência própria, apesar da minha miséria, do pecador que eu sou. Quantas almas foram para Deus e eu pago um preço muito grande por isso. Muito grande. A comunidade paga um preço muito grande, porque toda vez que eu pregar, uma alma foi salva, não é o ele, é a comunidade. E aí a comunidade paga um preço muito grande. Vocês que são jovens no colégio, né? Aí vão falar: não, mas vocês é isso, vocês é aquilo, vocês não se arrumam, vocês não usam roupa assim, por isso que vocês não têm namorada, vocês não vão conseguir nada. Não, para que ficar na igreja? Para que rezar tanto? Para que isso aqui? Questionamentos e mais questionamentos, e aí vem a aprovação, vem a dificuldade, e nós começamos a entrar em crises interiores. É mesmo? Será que eu não estou sendo muito radical? Aí o próprio clero nos persegue. Sexta-feira eu entrei dentro da sacristia, ia servir na missa. Um sacerdote olhou para o outro e começou a rir quando eu entrei, falou: chegou o Imaculado da igreja, o santo, zombando.
porque queremos viver a vontade de Deus. E ele dizia, né, não compete com ele não, porque ele é o imaculado da igreja, menino. Eu falei, Senhor, como que pode? É um consagrado Deus. Naquele dia, irmão, foi difícil olhar para aquele sacerdote e olhar para ele e ver Jesus nele. Parecia um demônio vindo, zombando. O imaculado chegou o santo da igreja. E aí nós que somos jovens, que queremos viver a radicalidade dentro da igreja, sofremos. As moças da comunidade podem chegar no colégio, no curso, vão falar, chegou a Virgem Maria, a Santa. É dificuldades, é verdade, mas nós devemos continuar no caminho de Deus, no caminho de Deus. Aonde tem monges, é até engraçado falar isso, monge que persegue a comunidade. Diz que nós somos muito radical, meu irmão, meu Deus do céu, para onde está indo as vidas? Cadê homens e mulheres apaixonados por Deus, que queriam viver a radicalidade do Evangelho? Homens e mulheres que se trancaram no convento falando, eu quero Deus, eu quero o que é de Deus. Meu Deus, se nós olharmos para a regra de São Bento, ele não podia nem ir no convento. Hoje nós vemos monge jogando sinuca. Vemos monge na lan house, passa mais tempo no computador do que diante de Jesus sacramentado. E aí nos persegue, não, vocês são loucos. Irmão, é um tempo difícil. Para onde vai a vida religiosa? Para onde se vai a vida religiosa? Dificuldades, é verdade, mas nós temos que caminhar com os olhos voltados para o céu. Aí vamos perguntar, onde está a tua vida? Escondida em Cristo Jesus. E quando Cristo, vossa vida, aparecer, nós apareceremos com Ele em vossa glória. A minha vida está escondida em Cristo Jesus. São Carlos Borromeu jamais podia compreender como os cristãos podiam conservar este pernicioso costume do paganismo. E olha só, o carnaval, a véspera da quaresma. A quaresma é tempo de penitência, oração, jejum, mortificação. A quaresma é os 40 dias da tentação de Jesus no deserto. E olha como é a véspera da quaresma. Me deu uma certa curiosidade em casa, o carnaval mesmo é dia 16. Me deu uma curiosidade em casa em olhar no dia. E eu vi, vai ter a leitura no dia do carnaval, que é Tiago, capítulo 1, do versículo de 1 em diante. Não, do versículo 12 em diante. E vai falar assim, feliz o homem que suporta a provação, porque depois de ser tentado, receberá a coroa da vida. O carnaval vai vir para nos tentar. Mas quem suportar a provação e passar pela tentação, é Tiago 1,12, receberá a coroa da vida, que está reservada para aqueles que o amam. E aí depois continua, quando fores tentado, que ninguém diga que foi Deus que vos tentou. Deus não nos tenta, quem nos tenta é o demônio. É o tempo do deserto, onde Deus foi tentado. E aí já vem o carnaval, a véspera da quaresma, com muitas tentações diabólicas. Santa Teresa dos Andes escreve: nesses 3 dias de carnaval tivemos o Santíssimo exposto desde 1 a 1 da manhã, mais ou menos até às 6 horas da manhã. São dias de festa e ao mesmo tempo de tristeza. Podemos fazer tão pouco para reparar tantos pecados. Nesse tempo do carnaval nós podemos citar a passagem de 1 Pedro 5, de 8 a 9. Sede sóbrio e vigiai. O vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Exercai forte na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos
que estão espalhados pelo mundo sofrem o mesmo padecimento que vós. Não é só nós que vamos sofrer nesse período de carnaval, mas muitos irmãos nossos também vão padecer junto com cada um de nós. Temos aqui uma meditação de Santo Afonso Maria de Ligório. Olha o que ele diz: por este amigo, a quem o Espírito Santo nos exorta a sermos fiéis no tempo da sua pobreza, podemos entender que é Jesus Cristo que, especialmente nesses 3 dias de carnaval, é deixado sozinho pelos homens ingratos e como que reduzido à extrema penúria. Se um só pecado, como diz as Escrituras, já desonra a Deus, o injuria e o despreza, imagine quanto o divino Redentor deve ficar aflito nesse tempo em que são cometidos milhares de pecados e de todas as espécies, por toda a condição de pessoas. Aí depois ele vem falar: é por isso que os santos, a fim de desagravarem o Senhor de tanto traje, aplicaram-se no tempo do carnaval, de modo especial, ao recolhimento, à penitência, à oração, e multiplicavam o ato de amor, de adoração e de louvor para o seu bem-amado. No tempo do carnaval, Santa Maria Madalena de Pazos passava as noites inteiras diante do Santíssimo Sacramento, oferecendo a Deus o sangue de Jesus Cristo pelos pobres pecadores. No carnaval nós devemos nos espelhar nos santos. Nós vamos oferecer adoração. Eu vou comungar em reparação, a minha adoração em reparação. Eu vou derramar minhas lágrimas diante de Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. O bem-aventurado Henrique guardava um jejum rigoroso a fim de expiar as intemperanças cometidas. São Carlos Borromeu castigava o seu corpo com disciplinas e penitências extraordinárias. São Filipe Neri convocava o povo para visitar com ele os santuários e realizava exercícios de devoção. O mesmo praticava São Francisco de Sales, que, não contente com a vida mais recolhida que então levava, pregava ainda na igreja diante de um auditório numeríssimo, tendo conhecimento que algumas pessoas por ele dirigidas, que se relaxavam um pouco no dia de carnaval, repreendia com brandura e exortava a comunhão frequente. Ele exortava, numa palavra, todos os santos, porque amaram a Jesus Cristo, esforçaram-se para santificar o mais possível nesse tempo de carnaval. Meu irmão, se amamos também esse Redentor amabilíssimo, imitamos os santos. Aí ele vem falar para a gente imitar os santos no recolhimento, nas nossas orações, nas nossas lágrimas, nas nossas dores. E o beato José Alamano também escreveu para o seu instituto, falando do carnaval. Penetraremos assim no espírito da igreja. Corresponderemos ao convite de nosso Senhor, que procura consoladores. Então, no carnaval, Deus procura quem o consola. Entra aqui a visão de Santa Margarida Maria Laporte, que viu o Senhor carregando a cruz ensanguentada, falando: será que não há ninguém que se compadece de mim? Deus procura pessoas que vão se unir com Ele para consolar o seu coração. Imitaremos os santos. São Carlos Borromeu, durante esses dias, entregava-se a muitas penitências, como nós já tínhamos visto. São Francisco de Sales conservava-se mais recolhido e ordenou aos religiosos, às religiosas da visitação, que jejuassem na segunda e terça-feira de carnaval.
São Vicente de Paulo também mandou que os seus religiosos fizessem abstinência. O bem-aventurado Henrique não tomava nenhum alimento nesses 3 dias, fazia jejum os 3 dias de carnaval. Nosso Senhor mostrou, olha que interessante, Nosso Senhor mostrou a Santa Gertrudes que anotava todos os atos de reparação que se fazem no carnaval. Todos os atos que nós vamos fazer para reparar o coração de Deus será anotado por Jesus. Ele mostrou para Santa Gertrudes que todos os atos que fizeram para reparar o seu coração nesses 3 dias de carnaval, ele o anotava. Então nada disso passará despercebido diante dos olhos de Deus. Santa Catarina de Sena fazia muitas penitências durante esse tempo, e foi precisamente nesta ocasião que Jesus a despojou com a aliança de ouro, a esposa de sofrimento. Que a nossa alma, durante esses 3 dias de carnaval, se torne a esposa de Cristo, a esposa do sofrimento, que vai chorar por nós. Enquanto o mundo se alegra, nós ficaremos tristes e lamentaremos durante esses 3 dias. Santa Margarida Maria Alacoque sofria muito nos 3 dias, nesses 3 dias de carnaval. São Caetano morreu de desgosto ao ver Nosso Senhor tão ofendido. Olha o exemplo dos santos. Os santos compreendiam tal situação. Façamos também nós, portanto, alguma coisa. Tudo o que pudermos, em espírito de reparação. É preciso que Jesus seja compensado, para dizer que ao menos os seus missionários o consolam. Aí está o que nós deveríamos viver. Viver nesse tempo de Quaresma. O mundo há de se alegrar. Mas eu peço que, em nome de Deus e da Virgem Maria, nós havemos de lamentar. Que nós possamos oferecer jejum e reparação. Deixar de comer carne durante esses 3 dias de carnaval, pedindo para que Deus salve as almas. Vai ser a hora de exercer a vida de doação. Eu vou derramar as minhas lágrimas por aqueles que estão lá fora e não conhecem Jesus. Irmãos, quantos carnaval o mundo já teve? E quantas pessoas morreram no carnaval sem conhecer Jesus? Sem conhecer Jesus. Irmão, nós precisamos entender o que é a salvação das almas. Eu gosto sempre de pedir para Jesus, quando eu lembro: Senhor, salvai todas as almas daqueles que morreram hoje. Não permitam, Senhor, que vão para o inferno, porque ninguém nasceu para viver no inferno. Eu falo: Senhor, não esqueça que eles valem o teu sangue, que a tua misericórdia, Senhor, seja maior do que tudo. Então, nesses 3 dias, eu peço, vamos sair de nós mesmos. Eu sei a tribulação, a dificuldade, eu partilhei com vocês. Ontem eu não dormi, preocupado, provações e mais provações. Ontem eu chorei. Deitei na minha cama, dormi com o meu texto e chorei na presença de Deus pelas provações que eu passei. Mas tudo isso eu ofereço para que Deus salve as almas de muitos no carnaval. Muitos. O dia de carnaval deve ser uma contradição para nós. É uma contradição para nós mesmos, porque ficamos tristes pelos que estão no mundo. E talvez vamos até nos alegrar,
Não porque está acontecendo o carnaval, mas porque Deus está nos preservando disso. E esses 3 dias de carnaval, eu estarei 3 dias sepultado com Cristo, junto com Ele. O que Deus e a Virgem Maria pedem então da comunidade, nesses 3 dias de carnaval, oração, jejum e oferecer tudo pelas almas. Tire algo que você gosta durante esses 3 dias. Talvez um dia você tira uma coisa que você gosta, no outro dia tira outra coisa que você gosta. Pedindo para que Deus salve as almas, para que os retiros do mundo inteiro, aonde estiver acontecendo um retiro de carnaval, possa acontecer uma conversão em massa. Que o jovem se converta, que o adolescente se converta, né? Que as crianças se convertam, que o idoso se converta. Nós vamos orar mesmo pedindo a conversão do povo. Vai ter rebanhão em Lusiânia, rebanhão em Brasília, rebanhão em Padre Bernardo, vai ter rebanhão, né, em Minas Gerais, em tudo que é canto vai ter rebanhão, fora os retiros fechados. E nós vamos orar pelos retiros do mundo inteiro, Senhor, aonde estiver acontecendo um retiro de carnaval, que Deus possa salvar as almas. E aí nós vamos nos unir com o Senhor no santo sacrifício do altar. Irmão, não tenha dúvida do que eu digo agora. Nesses 3 dias, muitos satanistas se reúnem também e vão oferecer sacrifícios ao demônio para que as almas sejam perdidas. E nós, como os escravos da Virgem Maria, vamos oferecer sacrifícios pela salvação das almas, para que as almas sejam salvas. Devemos chorar nesses 3 dias de carnaval, suplicando a Deus, Senhor, salvai as almas. Por isso agora fecha os teus olhos e vamos cantar esta canção. Já vejo o mar, o caminho para o Calvário, eis a vossa esposa, que prontamente vos segue, outro desejo não tem, a não ser de me tornar uma perfeita cópia de vós. Se vossa vida não foi senão vida de amor e sacrifício, de agora em diante deve ser a minha. Por isso agora entendo encerrar-me em vosso coração como um deserto. Parece um tempo do deserto que se aproxima, aonde Jesus é tentado pelo demônio, e nós vamos nos unir ao Senhor, para que a nossa vida seja uma perfeita cópia dele, vida de sacrifício, de penitências para a salvação das almas. Já vejo, Já vejo que no mar o caminho para o Calvário, eis a vossa esposa, que prontamente vos segue, outro desejo não tem, a não ser de me tornar uma perfeita cópia de vós.
que a minha vida e a sua vida esteja escondida em Cristo Jesus. Para no dia que vossa vida, que é Cristo, aparecer, nós também apareçamos com Ele na glória eterna. Então lembrai-vos do que foi dito no dia de hoje. O mundo há de se alegrar, mas nós havemos de nos lamentar desses terríveis. Chorar na presença do Senhor, suplicar o seu perdão, a sua misericórdia, chorar a ingratidão dos homens, que nesses dias esquecerão que um Deus se fez carne e morreu por nós numa cruz. E pedimos à Virgem Maria que nos dê a graça e a força de viver tudo isso que o Senhor quer que nós vivemos nesses 3 dias de carnaval. Ela que foi uma mulher também que se colocou em oração, que ofereceu sacrifícios e penitências pela salvação das almas. Que a Virgem Maria nos ensine a fazer aquilo que é a vontade de Deus e que ela nos preserve da cilada e do laço do demônio desses 3 dias de carnaval. E que a Santa Mãe de Deus gere em nós a pureza e a santidade e nos leve, em vez de crucificar o Senhor nesses 3 dias, ela nos leve a adorar o Senhor no Santíssimo Sacramento do altar nesses 3 dias, em reparação. Então o meu rosário nesses 3 dias será em reparação pelo pecado nosso, porque também somos pecadores e os pecados do mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aos olhos do Pai.